para essa análise, para fazermos um balanço dos últimos acontecimentos, está conosco nessa terça-feira Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agrinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer recebê-lo por aqui. Bom dia, Carla. Prazer é todo meu. Sempre muito bom conversar contigo, com toda a audiência hoje pela manhã. Muito obrigada, Jefferson. Obrigada por aceitar o nosso convite, até porque a última semana foi bastante agitada para o mercado de fertilizantes. Teve as tensões se elevando no Oriente Médio, o petróleo disparando, hoje despencando, o furacão Milton nos Estados Unidos fechando algumas plantas de fertilizantes nos Estados Unidos. Teve notícia e não foi pouca para mexer com os preços nos últimos dias, né? Sem dúvida, Carla, sem dúvida. Só que, de uma certa forma, apesar de todas essas notícias que você comentou, na semana passada a gente teve uma consolidação para uma alta no preço da ureia. Por volta, se nós pegarmos um balanço aí de 3 semanas, a ureia sobe $20, $25 custo de frete Brasil, para o produtor brasileiro também nessa casa. O sulfato sobe um pouquinho. Agora, o fosfatado não teve nenhuma mudança na semana passada. E está em muita ligação com o que você comentou do furacão Milton dos Estados Unidos. O que acontece? A região que aconteceu ali, o furacão, é uma região muito importante na produção de fósforo para os americanos. Mas, felizmente, nós não tivemos impactos muito graves na produção de fertilizante por lá. Então, nós não temos hoje um impacto direto aqui no Brasil em relação ao preço do fosfatado. Nos Estados Unidos, o preço subiu. Agora, para o produtor brasileiro, nós não tivemos mudança no preço do fósforo. Só a ureia que realmente se consolidou um pouco mais alto e o sulfato vai na carona. Mas como você comentou, Carla, hoje o petróleo já está caindo mais de 4%. Ele é um termômetro para nós em relação a essas tensões envolvendo o Oriente Médio. Então, de uma certa forma, para o nitrogenado também é um alívio, né? Porque se você tem uma tensão que está diminuindo, pelo menos em relação a fornecimento ou uma explosão do preço, a situação fica mais contida, mais controlada. Bom, Jefferson, vamos por partes então. Vamos entender primeiro essa movimentação mais intensa da ureia. O que promoveu essa movimentação? Quais foram as notícias ali ou os fatores que se uniram para promover essa movimentação nos preços da ureia, para na sequência nós entendermos os demais grupos de fertilizantes? Falando da ureia, vou estender essa nossa conversa para o nitrogenado, Carla. Nós tivemos dois pontos importantes. Primeiro ponto, você comentou, ligado às tensões no Oriente Médio envolvendo Irã e Israel. Então, recapitulando um pouco o que aconteceu, o petróleo subiu muito, nós tínhamos uma tensão muito forte naquela região, até mesmo podendo afetar a produção por lá. Felizmente, novamente eu digo, nada disso aconteceu. E no segundo ponto, nós tínhamos um tender indiano de ureia, que é uma demanda global. Ou seja, você tinha uma demanda global em um momento em que as coisas estavam acaloradas, envolvendo grandes produtores. Então, isso foi fundamental para nós vermos uma alta no preço da ureia para todos os brasileiros. Então, todo produtor que consome nitrogenado sentiu uma alta no preço. É isso que nós temos nesse mês de outubro. Porém, se nós formos pensar no momento atual e olhando tudo que aconteceu e trazendo para uma realidade de agora, as tensões diminuíram e o tender teve a sua concretização, teve o seu desfecho. Então, o mercado deu uma acalmada. Nós estamos agora no momento de estabilidade para o preço da ureia. Então, em resumo, a sua pergunta, o que levou esse aumento no preço teve ligado a uma demanda que foi forte e também aos acontecimentos geopolíticos que poderiam impactar na oferta do nitrogenado. São esses dois fatores, basicamente, que trouxeram essa pressão para o nitrogenado no Brasil e no mundo inteiro também. Jefferson, isso te trouxe uma preocupação adicional, porque nós estamos ali ainda olhando muito para a compra de insumos para a segunda safra de milho. Isso trouxe para você uma preocupação a mais por conta desse cenário? Sem dúvida, é um ponto muito importante, Carla, que você toca, que é o seguinte: nós fazemos sempre o nosso levantamento de compra aqui na Agrinvest. Eu terminei no sábado e nós chegamos à conclusão que o brasileiro, o produtor de milho segunda safra, ele comprou 51% do adubo dele. Então, quer dizer o seguinte, Carla, que eu tenho daqui até o final do ano 49% do mercado para rodar. Vamos trabalhar com um número arredondado, metade do mercado de fertilizantes para o safrinho eu tenho para rodar no Brasil. Então, tem muito produtor que não comprou nada de ureia, não comprou nada de sulfato, não comprou formulado. E é uma realidade muito presente nas minhas discussões por aqui.
Tem produtores que não tomaram nenhuma posição ainda da segunda safra. Até porque você sabe, né, Carla, nós temos um atraso no Mato Grosso, nós temos um atraso no Brasil da semeadura, o produtor não sabe qual é a janela que ele vai plantar o milho, tudo isso traz incertezas. Então, você imagina na semana passada e na semana retrasada, nós estávamos com um momento de tensão, com um grande mercado aberto ainda. Então, quer dizer que a preocupação era maior, porque eu tinha muita gente para comprar esse fertilizante, e ainda tenho. Então, significa que o alerta continua, né, cara? Não é porque as coisas se acalmaram que agora vamos ficar tranquilo que está tudo bem. Não é bem assim. Eu tenho 3 meses para tomar essa posição. É curta a janela. Eu digo o seguinte, quando você tem uma janela longa, você pode se dar o luxo de sentar e esperar. Agora, quando a janela vai se encurtando, significa que, além do preço, nós temos que olhar também para a logística de entrega. O produtor está numa região mais difícil. É diferente de um produtor que está próximo ao porto. Então, agora, realmente, nós estamos numa situação, ou melhor dizendo, em um momento muito decisivo para essa tomada de decisão da segunda safra. Jefferson, a gente está falando de uma relação de troca para o milho com a ureia, de quanto nesse momento e o quanto disso mudou em relação às últimas semanas, trazendo ali um outro cenário para o produtor em termos de relações de troca que você sempre frisa nas suas entrevistas. É o termômetro principal que o produtor tem que acompanhar, até porque ela vai ser diferente para cada um, né? Então, Carla, nesse caso, veja só que interessante, né? Se nós pensarmos só no preço do adubo, ele subiu. Não tem o que dizer, é indiscutível. Sim. Agora, a gente também tem um aumento no preço do milho. É verdade. Então, se eu for pegar de junho para cá, o que aconteceu com o milho no Brasil inteiro? Ele subiu em todas as praças. Se você pegar Mato Grosso, Goiás, se você pensar no Paraná, no Mato Grosso do Sul, eu tive incrementos no preço do milho. Hoje, a relação de troca, mesmo com a ureia mais alta, está na casa de 60 sacas, que é o meu termômetro. Isso, spot, à vista, estou falando, né? Não estou colocando juros, não estou colocando nada. Se eu for pegar a mesma metodologia lá no mês de julho, essa relação era de 75, cara. Então, veja que mesmo com tudo que eu disse para você, significa que o produtor, nesse intervalo, ele ganhou poder de compra. A quantidade de sacas necessárias para comprar uma tonelada de ureia, ela diminuiu em comparação ao que eu tinha em junho. Por isso, acontece porque o preço do milho ficou melhor. O preço do milho melhorou. Isso traz para o produtor um aumento no poder de compra. Então, basicamente, a gente tem um cenário pior para o fertilizante nos últimos 15 dias, porém, ele é diluído por um milho que está mais valorizado. Tinha que vir uma boa notícia em algum momento, Jefferson Souza. Sem dúvida nenhuma. E é uma boa notícia, né, cara? Sem dúvida, porque o milho era o patinho feio ano passado. Eu me lembro que eu falava contigo ali em outubro, novembro. A discussão nossa era quantos por cento de área o Brasil vai reduzir. E eu fiz um estudo recente aqui, cara, mostrando a rentabilidade no ano passado e nesse ano. É uma mudança muito grande, porque o preço do milho ele sobe mais ou menos nesse intervalo de ano a ano, R$10 por saca. Pegando o Mato Grosso, que é o maior estado produtor. Ano passado, nessa época, eu tinha produtores vendendo milho a R$40. Hoje, o produtor no Mato Grosso vende milho a R$50. Então, quer dizer que a rentabilidade dele ela é melhor. Ah, mas o custo subiu. Concordo, o custo subiu. Mas, proporcionalmente, o grão subiu mais do que o custo. Essa é uma boa notícia, né, cara? A gente tem que colocar também as boas notícias. Não é só de caos, de notícias ruins que nós temos que comentar, mas sim dessa evolução, que ela é uma evolução positiva, ao meu ver, ainda mais no produtor, que ele está agora em momento decisivo de plantio de soja e lá na frente ele vai ter que dar atenção para a segunda safra dele. Sem dúvida. Agora, bom, a tendência, portanto, para esses preços da ureia, Jefferson, e para essas relações de troca, é que essa estabilidade dure um pouco mais ou o alerta está posto para o produtor aproveitar esse momento e aquele produtor que pode avançar um pouco com as suas aquisições e garantir parte, pelo menos, desses fertilizantes? Eu sou a favor da filosofia dele aproveitar essa oportunidade, uma relação de troca interessante, até porque o tempo não é tão grande, Carla. Nós temos que saber uma coisa muito importante. O Brasil ele é um país que depende de importação. Eu disse para você na nossa última conversa que a nossa produção de ureia foi de 0 quilos.
Nós não produzimos ureia. Nós dependemos de países que não são tão fáceis assim. O Irã é um exemplo dele. Eu não posso dizer que as coisas se acalmaram e que daqui para frente vai ser um mar de rosas. Não é assim. Amanhã você pode me ligar ou mandar uma mensagem e já o que está acontecendo. Pode ser que as coisas mudem. E elas mudam muito rápido, né, cara? Então quer dizer que o tempo que nós temos para tomar a decisão, ele não é um tempo tão longo assim que eu posso esperar tranquilamente. Não tem como. Então, se o produtor tem uma condição de mercado que proporcione para ele uma relação legal, eu tomaria algumas posições. Eu não deixaria tudo aberto, porque vamos lá, né? Como eu volto a dizer, eu estou no dia 15 de outubro. O produtor tem que pensar que daqui a 3 meses ele vai ter que estar com esse fertilizante na fazenda e ele vai estar começando a plantar a segunda safra. Então é um alerta, sim, tem que tomar um pouco de cuidado com essa logística nossa também. Tá. Bom, Jefferson, um outro ponto da sua análise inicial foi de que os fosfatados não tiveram, no Brasil, uma alteração de preço significativa. Agora, essa talvez não seja uma notícia tão boa, porque os preços estão em níveis bastante elevados. Eles continuam e ainda estão nessa conta da relação de troca, eles ainda trazem alguma preocupação para o produtor brasileiro? Sem dúvida nenhuma, cara, sem dúvida. Eu vou te dar um dado interessante. O MAP, ele está 13 semanas estável no Brasil. 13 semanas. Ele não Estável na muda. Não alta. é que estável na alta. Exatamente, essa é a palavra. Estável na alta. Né? Por quê? Você vê, ele é 635 custo e frete, que é a conta do importador. Então, ele está estável lá em cima. No mercado doméstico, ele até teve alguns sinais de queda. O mercado doméstico, eu falo, é para o produtor, né? O produtor comprando. Então, ele está estável a US$ 635 a tonelada. Vamos comparar com o cloreto? O cloreto está na casa de 285, 280. Nossa. Olha a diferença que eu tenho de um para o outro. O MAP sempre foi mais caro que o cloreto. Porém, essa diferença entre os dois, ela é a maior diferença da história. A maior diferença da história entre MAP e cloreto. Então, o MAP está alto. A relação de troca, Carla, vou te dar um exemplo numérico agora. O meu cálculo aqui, que eu faço semanalmente para o Mato Grosso, que é o maior estado produtor, está na casa das suas 97, 98 sacas por tonelada. A média nesse mesmo parâmetro é uma relação de troca de 77, 78 sacas. Então, você vê o tamanho da discrepância que eu tenho em relação à média. Fosfatado continua sendo um fertilizante caro em relação aos parâmetros que nós temos de poder de compra. É inegável. E não é só para o Brasil. É para o produtor indiano, é para o produtor americano, que subiu ainda mais. Então, é para o mundo inteiro isso. Fosfatado, ele não mudou da nossa última conversa para cá, a não ser o superfosfato simples. Esse é um outro dado importante. O super simples, que é um fertilizante fosfatado de menor concentração, ele vem de uma queda muito expressiva, cara. Muito expressiva. Então, quer dizer que para o ano que vem, para o 25, 26, o produtor vai ter que ficar atento a esse tipo de coisa que está acontecendo no mercado de P no Brasil. Essa transformação, eu posso dizer, entre matérias-primas mais concentradas estão elevadas e matérias-primas menos concentradas estão mais baratas. Talvez esse seja um recado para 25, 26, é importante. Mas, em resumo, relação de troca acima da média para o P ainda. Agora, quando a gente pensa nessa diferença de maior concentração para menor concentração, o custo-benefício é algo que faz sentido hoje para o produtor, também de acordo com o que ele fez nos últimos anos. Nós sabemos que algumas práticas têm resultados cumulativos, né, Jefferson? Quando a gente pensa nessa escolha desses formulados, para o produtor faz sentido olhar para esse alerta que você está trazendo, faz sentido para otimizar os seus custos de produção, mas ainda assim garantindo uma média de resultados que é bastante interessante, padrão Brasil? Faz sentido total. Só que ele tem que sentar com a equipe técnica dele e ver o que fica melhor para a situação dele, né? Então, isso envolve muita parte técnica junto. Eu tenho produtores que não vão mudar a sua fonte de fósforo. Agora, eu tenho produtores que, numa situação em que o preço está muito destoado, ele pode optar por uma outra. E isso aconteceu muito nessa temporada atual, cara. A temporada 24, 25. Então, se eu não tiver uma mudança para 25, 26, eu posso ter um déjà vu do que eu vi nesse ano.
É uma mudança do produtor na base de fósforo que ele utiliza. Em contrapartida, cara, e aí eu gostaria até de comentar contigo esse ponto, veja só que interessante, né? Ao mesmo tempo que você tem produtores que não tomaram nenhuma posição para milho, eu já tenho produtores comprando fertilizante para soja 25, 26. O Brasil ele é muito interessante por conta disso, né? Então eu tenho diferentes particularidades e diferentes formas de tomar a posição. Tem produtores que realmente já estão comprando para 25, 26. Esse é um dado muito interessante. Agora, por que isso acontece, Jefferson? A compra do fertilizante para a soja 25, 26, ela tá dando boas oportunidades? Cloreto de potássio é que está saindo. É a melhor oportunidade. Eu falo o seguinte, o cloreto de potássio hoje, ele é o fertilizante mais barato do Brasil, proporcionalmente, em relação de troca. Então, quer dizer o seguinte, que os produtores olham muito isso, ainda mais os grandes grupos, produtores que necessitam de grandes quantidades de fertilizantes. Então, nós vimos na semana passada e na primeira semana do mês de outubro, alguns negócios de cloreto de potássio sendo concretizados para 25, 26. Foram os primeiros negócios que eu vi realmente que saíram do papel para o ano de 25, 26. Eu posso dizer para você, Carla, com relações atrativas, interessantes para o produtor. É uma antecipação como essa, ela só acontece se você tiver uma relação de troca bem atrativa. E Sim. foi o que eu senti na prática, que aconteceu nas últimas 2 semanas. Jefferson, quando nós olhamos para a condição do dólar, o dólar está bastante elevado. Ontem, apesar de fechar em alta, em baixa, nós tivemos ainda R$ 5,58. Como é que o comportamento do câmbio está, impactando a formação de preços e relações de troca e o comportamento do produtor? É preciso olhar para isso sem desviar o foco, porque você fala sempre também nas suas análises. Moeda casada, não dá para deixar nada desamarrado. Ontem o Eduardo Vanin, quando falou aqui ao Bom Dia Agro, ele dizia o seguinte: Carla, a gente está com o nosso Farmer Selling parecido para a soja 25, 24, 25, parecido com o que tínhamos no ano passado, mas embora o mercado todo de fertilizantes tenha rodado, ou quase 100% tenha rodado para essa temporada, nós não temos o mesmo volume de soja correspondente já chegando ao mercado. Isso é um ponto de preocupação, mostra que o produtor ainda está talvez não descasando as suas operações, mas descasando os momentos delas, e isso pode ser um ponto de atenção, principalmente considerando essa questão cambial e as condições de relações de troca? Sem dúvida, Carla. Esse é o principal fator que a gente vê algumas dificuldades, né? Você comprar, você gerar custo e não gerar receita, pode ser um problema lá na frente. Então, o produtor somente comprar fertilizante, comprar defensivo, comprar semente e não fazer nada com a produção, eu não estou dizendo para ele vender no físico somente. Ele pode fazer algumas operações mais estruturadas, envolvendo futuros, envolvendo opções. Ele pode fazer isso. Agora, ele não fazer nada é um risco que ele está correndo. Você está descasando. E esse ponto que você comentou, cambial, Carla, é muito importante para o fertilizante. Nós estamos falando de um produto importado, ele é dolarizado. Se eu estou com um câmbio de 5,40 e na semana que vem eu estou com um câmbio de 5,60, quer dizer que o fertilizante ele vai subir. Ah, mas se ele cair em dólar, tem que cair mais em dólar do que o câmbio subiu. É simples a conta. Matemática muito simples. Ah, mas o fertilizante ficou estável. Se o fertilizante ficar estável, o dólar passar de 5,40 para 5,60, o produtor vai pagar mais caro. É simples, é essa a conta. Então, para vender é melhor. Agora, para comprar, nem sempre é melhor. É esse o negócio que a gente tem que pensar. E que eu deixo sempre o alerta. O dólar alto, ele é bom na hora de vendermos. Ele não é bom na hora de comprarmos. Isso é um fato. Para o produtor vender a soja com um câmbio de 5,80 é maravilhoso. Agora, para um produtor comprar o glifosato, comprar um cloreto, comprar um MAP com dólar de 5,80, não é tão prazeroso assim. Então, a gente tem que colocar muito bem essas contas no papel e acompanharmos. Igual você comentou também, né, Carla? Eu não posso descasar moeda. Eu não posso. Em um momento que você tem um câmbio volátil como esse, descasar moedas é um problema muito sério. Descasar moedas é você comprar o adubo em dólar e vender a soja em real. Aí é um problema tão grande quanto você não fazer nada. Tão grande quanto fazer nada. Porque aí se o câmbio sobe, você já vendeu a soja, você não vai usufruir da alta, você vai, quando pagar a tua conta lá, você vai ter um fertilizante mais caro ainda. A tua relação de troca foi por água abaixo. Sem dúvida.
Jefferson, em vários pontos da sua fala, hoje você trouxe essa questão da logística e a sua preocupação com a questão da logística. O Brasil tem esses gargalos, nós estamos aumentando a produção, mantendo a nossa capacidade logística. Isso a gente está falando de toda a estrutura logística, né? Nem só de portos, nem só de rodovias. Não, toda a nossa estrutura ela muda pouquíssimo de uma safra para outra, enquanto a gente consegue aumentar 20 milhões uma tonelada, né? Uma safra, 20 milhões de toneladas numa safra de uma temporada para outra. Pensando nisso, Jefferson, qual é a sua maior preocupação quando pensamos nessa condição dessa logística de entrega para internalizar principalmente os fertilizantes agora para segundas safras, né? Ou algodão, ou milho, enfim, o que o produtor for fazer. E aqui a gente fala bastante de soja e milho, mas se a gente pensar para café não é diferente, para cana-de-açúcar não é diferente, para trigo não é diferente. A logística é a mesma. Nós estamos ainda com algumas ressalvas nesse cenário que precisam de um pouco mais de atenção e de estratégia do produtor? Sem dúvida, Carla, sem dúvida. Eu acho que a maior preocupação minha, você me perguntou qual é a sua maior preocupação, ela está muito na logística portuária que nós temos, que é um problema gigantesco quando a gente fala em custo de você nacionalizar uma matéria-prima. O que a gente implica no chamado demurrage, que é o quê? É o tempo que você fica esperando para descarregar. Tudo isso tem um custo, cara. Tudo isso tem um custo. Então, quando você tem um programa de importação que ele é muito alto, e ao que tudo indica, nós teremos um programa de importação muito alto, no caso do grão, é exportação. Então, o tempo que o barco fica esperando para carregar a soja ou milho, isso tem um custo. E no caso do fertilizante, o tempo que o barco fica esperando para descarregar, obviamente tem um custo também. Isso para a indústria é terrível, porque custa muito caro. Então, a minha preocupação está um pouco nessa área portuária. Nós tivemos, no início do mês de outubro, um tempo de espera muito alto em Paranaguá, em São Francisco. Agora diminuiu um pouco, mas continua no radar. Eu ainda tenho um tempo de espera que ele é um tempo de espera longo, se nós formos pensar para alguns terminais específicos. Isso custa mais caro e demora para o fertilizante chegar. Então, a logística sempre ela precisa estar nas nossas discussões, ainda mais quando você vê a janela se encurtando, cara. Não tem por que eu me preocupar com a logística do 25, 26 agora, da soja. Porém, eu preciso me preocupar com o milho, que será plantado daqui a 3 meses. Essa logística ela me preocupa bastante, porque, obviamente, ela depende da eficiência portuária. Embora nós tenhamos boas evoluções nos últimos tempos, pelo que eu venho acompanhando dos números, mas sempre é uma coisa para deixarmos no radar. A logística portuária nossa. Jefferson, você citou essa questão de um programa de importações bastante considerável. O que está no seu radar para a gente fechar 2024 e começar 2025, quando o assunto é importação de fertilizantes? Eu vejo que o Brasil tem um programa hoje, Carla, bem robusto, maior do que o ano passado para alguns fertilizantes, como é o caso do cloreto de potássio, do sulfato de amônio, do superfosfato simples. Então, ao que tudo indica, obviamente depende de demanda, mas eu posso desenhar um grande estoque de passagem para o ano de 24 e 25. Até a gente comentava isso no ano passado. O ano passado teve o maior estoque de passagem da história do Brasil. Esse ano eu posso ter também um grande estoque de passagem, mas eu preciso pontuar algumas coisas. A primeira delas é quais as matérias-primas terão um estoque maior do que as outras. E no caso, me chama a atenção um pouco o cloreto. É um volume grande que nós importamos, é por isso que o preço caiu tanto, né? Então, se você me for me perguntar, Jefferson, mas por que o preço do cloreto caiu tanto? A resposta está no nosso line-up, está no nosso programa de importação. A quantidade que nós temos programada para o ano de 24 provavelmente será a maior da história. Provavelmente. Isso sustenta um preço mais baixo no Brasil. Então, quer dizer que para a temporada 24-25, eu não vejo falta de matéria-prima olhando o nosso line-up. O que tem que tomar cuidado é o período de entrega, que aí envolve a eficiência de você descarregar. É uma outra coisa. Não é que não tem produto, é que talvez não tenha produto para chegar na tua fazenda no dia que você quer. Aí você tem que esperar um pouco mais para receber. Então tem que colocar algumas coisas na mesa para a gente diferenciar. Mas ao que tudo indica, Carla, não tenho problema de falta de matéria-prima. Eu posso ter uma falta na data que o produtor quer, que você não consiga entregar para ele, mas depois ele recebe. Claro, depois vai depender se ele vai conseguir aí usufruir da janela dele de plantio ou não. Sem dúvida. Jefferson, vou trazer 2 mensagens para a gente concluir a nossa conversa de hoje. Uma é uma constatação, a outra é uma pergunta para você, para a gente deixar
essa reflexão para nossa audiência. A primeira é o Jonathan Freitas, diz assim, ó, poucos profissionais têm essa facilidade do Jefferson. Parabéns pelo profissional que tem se tornado, o Brasil e os brasileiros ganham. É verdade, assino embaixo do que diz o Jonathan. E o Marquito Goulart diz assim, ó, pergunte para o Jefferson quais caminhos o Brasil precisa seguir para tornar-se autossuficiente em fertilizantes. A pergunta de $1 milhão, hein, Jefferson Souza? Não é nem 1 bilhão, é de 1 bilhão, sei lá quanto, é gigante. E vem num momento muito interessante, Carla, porque dia 17 agora nós temos a real votação do que nós discutimos no mês passado em relação ao nitrato. Então é uma questão extremamente importante. A gente não está discutindo tanto sobre isso, e também não sei se vai passar, pode ser que não passe, né? Vamos lá, não tem como a gente afirmar nada agora, porém no dia 17, né, nós vamos ter essa votação por parte da Camex, se o nitrato será tarifado ou não. Isso é importante? É extremamente importante. Pode ser que o impacto não seja agora, né, no curto prazo. Agora, se eu visualizar um universo de médio, longo prazo, um ato como esse traz uma questão para a cadeia inteira, um impacto para a cadeia inteira, porque significa o seguinte, se eu vou ter uma tarifa de importação em um fertilizante, provavelmente, no caso do nitrogenado, eu posso ter migração para outro nitrogenado. Eu vou aumentar a demanda de outro produto. Então, todos irão pagar essa conta. Não é só o nitrato. Isso olhando para o universo de médio e longo prazo. Então, essa questão da importação, da tarifa, é uma pauta de extrema importância para nós pensarmos no futuro da produção brasileira de fertilizantes. Particularmente, Carla, eu não vejo que esse seja o caminho mais fácil de se fazer. Porque, nesse caso, não tem milagre. Não tem como. Alguém vai pagar essa conta. Se você está tarifando 15% a tua importação de um produto, alguém vai pagar essa conta. E nós sabemos quem pagará ela. É o produtor rural, que terá um preço maior do seu fertilizante. Não tem dúvida disso. Né? É óbvio que vai acontecer. Ah, mas nós vamos incentivar a produção nacional. Tudo bem, vai incentivar. Agora, para você incentivar a produção, você tem que tarifar a importação? Será que é um trade-off? Será que é uma troca que ela é viável? Você tarifar a importação, deixar o produto mais caro e deixar o agro menos competitivo? Será que essa é a saída? Não é nem uma afirmação, é uma pergunta que eu faço. Será que essa é a saída que nós temos? Eu acho que não. Não vejo. Talvez nós tenhamos que ir para outro caminho. Tarifar, eu não vejo com bons olhos, ainda mais porque a gente sabe quem vai pagar a conta. Bom, então é uma pauta de extrema importância que a gente tem agora em relação ao futuro da produção nacional de fertilizantes. Não, sem dúvida. Tá na nossa pauta, dia 17 de outubro. Notícias vêm aí, a gente vai ter que analisar essa decisão. Jefferson, quero muito te agradecer pela sua análise sempre muito completa e pela sua participação conosco mais uma vez no Bom Dia Agronegócio. É sempre muito bom receber você por aqui, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Obrigado você, cara. Sempre um prazer conversar contigo, com toda a audiência, e contem sempre conosco aqui. Um abraço a todos. Excelente dia. E vocês conosco. Um abraço para você, ótimo dia para você, para todo o time da Greenvest. Até a próxima, meu amigo. Obrigada. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.